Guerra no STF. Ministros atacam o Fachin, que revida com uma arma poderosa. Tá acontecendo uma batalha brutal no Supremo. O ministro André Mendonça entendeu o jogo e começou a jogar xadrez dentro da corte. O André Mendonça está preparando uma revanche e eu vou te contar agora qual é a jogada. Ele voou no mesmo avião em que voou o ministro Moraes. Eu vou te dar detalhes dessa história toda agora e te contar como isso complica e muito. E com essas informações incontestáveis, volta à baila a possibilidade de que um dos ministros caia. Planalto oficializa exonerações de Rui Costa, Jader Filho e Márcio França. É isso mesmo. Na noite de quinta-feira, o Palácio do Planalto oficializou, via publicação no Diário Oficial da União, a exoneração de 3 ministros do governo Lula: Rui Costa, da Casa Civil; Jader Filho, das Cidades; Márcio França, do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Essas saídas fazem parte de uma onda maior de desincompatibilizações ministeriais, motivada pela legislação eleitoral. Para concorrer a cargos eletivos em outubro de 2026, ocupantes de cargos no Executivo Federal precisam deixar o posto até 4 de abril. Lula decidiu em reunião ministerial de 31 de março que cerca de 18 a 20 ministros deixariam o governo nesse período. Uso de jatinhos justificam investigação contra Moraes e Toffoli. É isso mesmo. A revelação de que os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, utilizaram aeronaves vinculadas a empresas de Daniel Vorcaro, conforme documentos obtidos pela Folha de São Paulo, abriram uma nova frente de questionamentos jurídicos e éticos sobre a relação entre autoridades públicas e agentes privados sob investigação. Advogados ouvidos pela Gazeta do Povo apontam que a situação pode suscitar dúvidas sobre eventual conflito de interesse e, em cenário mais extremo, levantar hipóteses sobre o uso indireto de recursos de origem ilícita. Além disso, são unânimes em apontar que há necessidade de abertura de uma investigação. O fato de as aeronaves estarem associadas a empresas de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, investigado por fraudes no sistema financeiro, coloca sob escrutínio os limites entre uma relação comercial legítima e situações que possam comprometer a imparcialidade exigida de um juiz. Analistas apontam que ainda há necessidade de esclarecimentos. Para eles, os elementos já divulgados são suficientes, ao menos para justificar a abertura de uma investigação criminal contra Moraes. O mesmo vale para os voos relacionados ao ministro Toffoli. Olha a bomba que a Folha de São Paulo acaba de soltar. Ontem nós soubemos, pela própria Folha de São Paulo, que o ministro Moraes voou pelo menos 8 vezes junto da sua esposa nos jatinhos do Vorcaro durante o ano passado. Agora, a Folha de São Paulo traz a informação de que sabe quem mais voou nos jatinhos do Vorcaro? Quem mais? O Toffoli. É isso mesmo. E o Toffoli não é só que voou, não. Ele voou para ir para o Taiaiá, para ir para o resort, para ir para o cassino dele. E mais, ele voou no mesmo avião em que voou o ministro Moraes. Eu vou te dar detalhes dessa história toda agora e te contar como isso complica e muito a situação do ministro Toffoli. Eu sou André Marcília, advogado comentarista jurídico, e peço que antes de qualquer coisa você se inscreva aqui no nosso canal e deixe o seu like, deixe o seu joinha e fortaleça a nossa comunidade. Bom, o ponto é o seguinte, meus caros, a Folha de São Paulo traz a informação de que há registros de que no dia 4 de julho de 2025, o ministro Toffoli voou no avião da Prime Aviation, que é a empresa do Vorcaro, dono do Master. Há registros, documentos de que o Toffoli entrou no terminal executivo do aeroporto de Brasília às 10 horas desse dia e
Informações da ANAC, não é invenção, é informação da ANAC. O avião com prefixo PRSAD decolou às 10h10 da manhã para Marília, cidade natal do ministro. E cidade, como a gente sabe, próxima ali do Taiaiá, fica a 150 quilômetros do tal do resort do Taiaiá. Nesse mesmo dia, seguranças do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, foram deslocados para Ribeirão Preto, que é onde fica o resort Taiaiá, e foi para quê? Foi a pedido de uma autoridade, segundo informações oficiais, ou seja, a pedido do Toffoli. Ou seja, ele voou no avião do Vorcaro, ele voou mobilizando seguranças e ele voou para o Taiaiá. Para quê, o ministro Toffoli? Para jogar bacará ali no cassino? Ah, pelo amor de Deus, sério mesmo? E mais, o avião com esse prefixo PRSAD é o mesmo, segundo o cruzamento de dados do DCE e da ANAC, que são os órgãos que regulam a aviação, é o mesmo avião que levou o ministro Alexandre de Moraes de São Paulo em 3 ocasiões, segundo inclusive reportagem de ontem da Folha de São Paulo. Meus amigos, a situação fica complicada, não adianta mais esses ministros darem notinha para cá, darem notinha para lá, falarem que não estavam, está documentado, são dados da ANAC, são dados cruzados que mostram que esses voos aconteceram. E que aconteceram com esses ministros. Então agora, como é que o ministro Toffoli, que diz que não conhece o Vorcaro, não é isso que ele falava? Eu não conheço o Vorcaro, ele diz em nota que ele era sócio da Marit, mas não recebeu dinheiro, não tinha relação, não era amigo do Vorcaro. Se não era amigo, como é que viajava no avião dele? E o ministro Moraes? Não tenho nada com isso. Como é que estava então nesse mesmo avião? Os cruzamentos de dados deixam claro que houve esses voos e que houve esses voos com os ministros. Então agora a coisa fica mais complicada. É bem possível que volte à tona, que volte à baila a possibilidade que estava bem forte há um mês atrás do STF rifar um desses ministros. Inclusive a ala podre do STF rifar um desses dois ministros, o Toffoli ou o Moraes, e rifar para que eles parem de constranger essa ala. Essa ala que forma, e a gente sabe que forma facilmente uma maioria lá dentro do STF, não quer os holofotes da mídia. E se tiver os holofotes da mídia, talvez corte na carne para seguir governando o país sem interrupção, sem intromissão, sem invasão dos olhos atentos e vigilantes de todos nós. Então volta à baila a possibilidade, com isso e com essas informações incontestáveis, volta à baila a possibilidade de que um dos ministros caia. Caia não por impeachment, talvez caia por eles mesmos arrancarem, cortarem, tirarem um anel para permanecer o dedo, ou cortar um dedo para permanecer a mão. Já que eles são aliados do governo federal, isso não lhe seria estranho. O André Mendonça pode estar preparando uma revanche contra o plenário do STF para quando o caso Vorcaro for julgado por ele. A notícia que eu vou te dar agora, ela parece exatamente no sentido contrário ao do que eu acabei de dizer. Mas se, e eu acredito que é bem possível, se o ministro André Mendonça entendeu o jogo e começou a jogar xadrez dentro da corte, é bem possível que essa revanche esteja em curso e eu vou te contar agora qual é a jogada. Eu sou André Marcílio, advogado comentarista jurídico, e peço que vocês, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no canal e deixem o like, deixem o joinha. Veja, a notícia é de que o Mendonça, ele está chamando o Nunes Marques para ajudar o nome do Messias a ser aprovado no Senado. Todo mundo sabe que o Alcolumbre não gosta do nome do Messias, queria o Pacheco. Então, o nome do Messias tem resistência com o Alcolumbre. E o Mendonça, isso é informação, notícia de hoje da Folha de São Paulo, está servindo como uma ponte entre o Messias e o Alcolumbre, para tentar fazer o Messias ser aprovado no STF. Tá?
ser aprovado pelo Senado e passar para o STF. E está chamando o Cássio Nunes, o Nunes Marques, para fazer essa ponte com ele. O Mendonça está coordenando essa ponte chamando o Nunes para coordenar com ele essa ponte e conversando com o Davi Alcolumbre. Isso é notícia da Folha de São Paulo. Ah, mas o que isso tem a ver com revanche? Ao contrário, isso parece que o Mendonça está entregando o jogo. O Messias é um nome que, vai atrapalhar, mas talvez tenha uma estratégia aqui. Se o Messias for aprovado por ajuda do Mendonça, o Messias deveria ou deverá ficar grato. Deveria ou deverá ficar em dívida. E o Nunes Marques, chamado pelo Mendonça, pode estar sendo cooptado, vamos dizer assim, pelo Mendonça para o lado de cada trincheira. E se isso ocorrer, se o Mendonça tiver o Messias do lado dele, em dívida, e se o Mendonça tiver o Nunes Marques do lado de cada trincheira, ou seja, do lado dele, a gente pode ter uma outra composição quando esse julgamento for a plenário, o do Vorcaro. O do INSS, o Mendonça perdeu por 8-2. Se o Nunes Marques passasse para o lado de cada trincheira, já seria 7-3, porque ele estava lá com os 8. Esse 7-3 somado ao Messias seria um 7-4. E esse 7-4, com claramente os ministros Moraes e Toffoli fora, porque eles serão citados pelo Vorcaro, não tem como eles julgarem algo que eles mesmos são, de alguma maneira, parte, envolvidos, até réus talvez sejam em algum momento, esses 7-4 já viraria 6-4, 5-4, porque os dois estariam fora. E aí, meus caros, a coisa é outra. E aí o Fachin, por exemplo, que é um ministro fraco, é o fraquinho, talvez ele pense melhor e fale, opa, se a coisa não está tão clara, se o lado... Porque o Fachin é mais ou menos isso, o Fachin vai do lado de quem ganha, e o Gilmar Mendes em algum momento também. Se o Gilmar Mendes sentir que vai perder, é capaz dele passar para o lado de lá. Já fez isso quando houve a prisão do Vorcaro. Então não duvido. Não duvido. O Gilmar Mendes pode estar pensando assim, eu volto para punir e depois eu despuno todo mundo, como foi feito com a Lava Jato. Pode ser que essa passe a ser a estratégia dele. Ou seja, há votos que, se a coisa estiver apertada, podem migrar. Se é isso, meus caros, ótimo. Acho que o Mendonça entendeu o jogo e está jogando xadrez sofisticado. Se não é isso, olha... Aí eu é que não entendo mesmo o jogo do Mendonça, porque o jogo dele seria ambíguo. Perde para a maioria, no caso da CPMI do INSS, e apoia o Messias, que supostamente fará parte dessa maioria. Aí não faz sentido mesmo nenhum. Portanto, meus caros, é possível, se o Mendonça é esperto, eu acho que é, ele está começando a preparar uma revanche para ganhar no plenário quando o julgamento do Vorcaro for feito. O que você acha? Você acha que é uma coisa ou outra? Você acha que o Mendonça entendeu o jogo? Ou você acha que o Mendonça está fazendo um jogo que ninguém entende, um jogo duplo, um jogo ambíguo? Deixa aqui nos comentários, diga o que você pensa e vou te fazer mais um convite. Entra na descrição desse vídeo ou no comentário fixado e clique no link que está ali. É a minha comunidade. Veja o que é e venha fazer parte. Guerra no STF. Ministros atacam o Fachin, que revida com uma arma poderosa. Tá acontecendo uma batalha brutal no Supremo. Pelo menos 5 ministros estão em guerra aberta contra o presidente do tribunal, Edson Fachin, e estão chamando ele aí de desmoralizado. Ao mesmo tempo, o Fachin está preparando uma arma poderosa para dar uma resposta para a sociedade e para revidar esses ataques aí dos colegas. Mas eu vou te mostrar agora por que essa arma tem grandes chances de não funcionar. A Folha de São Paulo revelou os bastidores dessa briga interna nesta matéria aqui. E olha o que os ministros estão falando do Fachin, gente. Lê aqui comigo, ó. Pelo menos 5 ministros têm reagido com frequência e de forma coordenada contra o Fachin, contra a agenda do Fachin e as declarações públicas do Fachin. Esses 5 ministros, eles falam que o Supremo se tornou uma nau à deriva e avaliam que o presidente da corte está desmoralizado, desunindo o tribunal em vez de defender a colegialidade. Eles querem que o Fachin esteja defendendo o Moraes e o Toffoli,
Em vez de buscar o que é certo, a ética, a correção, a honestidade. Você percebeu o que está acontecendo? Os próprios ministros, os mesmos estão envolvidos até o pescoço, chafurdando na lama do escândalo do Master. Eles estão furiosos porque o Fachin ousou dizer em público isso aqui, ó. Que juízes também erram e precisam responder pelos erros. Onde está o erro? Aponta o erro nisso. Certo, Fachin, juízes erram e precisam responder pelos erros. Só que em vez de refletirem sobre os erros, em vez de pedirem desculpas, em vez de renunciarem, reconhecerem, se submeterem a uma investigação, eles estão atacando quem cobra a responsabilidade. E a Folha de São Paulo deixou aqui a queixa dos ministros aqui detalhada. Olha o que eles dizem. Esses 5 ministros dizem que o Fachin quer deixar um legado em defesa da pauta ética, mas ao custo de desgastar os colegas em praça pública. Ora, quem desgasta não é o Fachin, é eles mesmos que fizeram as besteiras. E isso dá munição aos opositores do Supremo, tanto no Congresso quanto na sociedade. E quem dá munição é quem fez coisa errada. Quer dizer, o problema para esses 5 ministros aí não são os escândalos deles mesmos. Não, o problema é que alguém está falando dos escândalos. É como se o criminoso viesse querer brigar com a vítima, porque a vítima denunciou ele na delegacia. Pode uma coisa dessas? A culpa é da vítima. E agora vem a parte mais importante. Qual que é a arma do Fachin para tentar sair dessa crise? São 2. A primeira arma é um código de ética para o Supremo. A segunda é encerrar o inquérito das fake news. Vamos analisar as duas. Sobre o código de ética, a Carolina Brígido do Estadão ela resumiu com precisão cirúrgica nesta matéria aqui, dizendo o seguinte: os ministros estão abertos à ideia do código de ética desde que não sejam punidos por eventual desvio de conduta. Que é isso? Veja só, imagine os políticos dizendo: a gente está aberto a um código penal que proíba a corrupção desde que os políticos não sejam punidos por corrupção. Gente, não faz sentido nenhum, que aberração. E aí ela própria avalia esse primeiro instrumento aqui do Fachin, que é o código de ética, dizendo: ó, sou uma utopia isso aí. Foram reveladas conversas do Vorcaro com o Alexandre de Moraes. A esposa do Moraes tem um contrato milionário com o Master. O casal viajou em aviões particulares do Vorcaro. Toffoli fez negócios com o fundo ligado ao banqueiro. E não teve constrangimento nem para um pedido de desculpas dos ministros. Ou seja, código de ética sem punição é ridículo, não serve para nada. Nada, nada. É uma plaquinha dizendo: não cometa corrupção pro político de Brasília, que não vai fazer diferença nenhuma porque não tem punição. Bonito talvez na parede, né? Inútil na prática. O que a sociedade precisa não é de um código de boas maneiras, é de investigação, é de accountability, é responsabilização, é impeachment, é quem fez que pague, é botar na cadeia o ministro da mesma forma como coloca o ladrão de carro se o ministro roubar. E a segunda arma seria encerrar o inquérito das fake news. Fachin diz que o Moraes estaria disposto a encerrar, mas convenientemente não deu uma data. Ora, qualquer pessoa que acompanha a política brasileira sabe, o inquérito das fake news é o instrumento a partir do qual o Moraes exerce poder sobre a classe política, sobre a imprensa, sobre os influenciadores. É como ele governa o Brasil. Abrir mão desse inquérito em ano eleitoral, seria entregar a própria espada no meio da batalha. Não vai acontecer, tá claro isso. Quem acredita que vai acontecer é ingênuo. E aí mora o cerne do problema dessa história toda. Fachin tenta salvar a imagem do Supremo, mas esbarra nos próprios colegas que querem proteger a corporação, ou seria proteger eles mesmos, ainda que em prejuízo da corporação. Os ministros, eles não querem transparência, eles querem silêncio, blindagem. Não querem accountability, eles querem autoproteção. E as armas do Fachin, um código sem punição, uma promessa sem data, não tem calibre, não tem força para enfrentar o tamanho da crise em que o STF se meteu. Agora quero ver a tua opinião. Você acha que o ministro Fachin vai conseguir vencer essa guerra? Eu vou te falar o que eu acho que o Fachin devia fazer. Eu ia encerrar o vídeo, mas eu vou te falar. O Fachin ele tinha que ir a público e falar: é uma vergonha o que aconteceu no Supremo. É uma vergonha esse contrato com a esposa, é uma vergonha o Toffoli ser dono disso aí, tá tudo escondido. De onde veio o dinheiro do Toffoli? Ele tinha que ir para a imprensa falar, chamar a responsabilidade, dizer: no que depender de mim, esses ministros vão ser investigados como qualquer cidadão. Ele ia fazer o melhor ato para recuperar a imagem do Supremo. Um ato decente, um ato de coragem, um ato de honestidade, um ato
que é chamar a responsabilidade quem tem que ser chamado. Ah, mas iam isolar o Fachin. Dane-se! É a honra dele, é a biografia dele, é o papel dele como presidente supremo, é o que o povo espera dele. É a conduta que se espera de um magistrado, de um líder de uma instituição em que vieram à tona coisas tão erradas. Me conta aí se você concorda comigo, se inscreve no canal, clica no sininho, curta o vídeo e venha virar membro para caminhar de forma mais próxima com a gente. Obrigado por você estar por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.